Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou continuar com aquela nossa revisão de trigonometria. Acompanha, vem viajar comigo aqui que você vai revisar e vai resolver questões muito bonitas, tá? Essa questãozinha, para a gente começar, que é da UTFPR, é uma questãozinha bem bonita. Olha só, ele dá essa sentença e ele pergunta se ela é equivalente a qual dessas alternativas. E aí, pessoal, o que, que eu vou fazer, hein? Tem muita gente aqui que buga quando pega questões desse jeito. Será que eu substituo a secante por 1 sobre cosseno? Será que eu coloco tangente seno sobre cosseno? Aqui eu não vou fazer nada disso, tá? Eu vou trabalhar inicialmente com uma coisa da matemática básica. Recorda comigo esse produto notável. A menos B vezes A mais B é a mesma coisa que a diferença de 2 quadrados. Professor, por que você está colocando isso aqui? Porque se você olhar comigo com muita atenção aqui no numerador, eu vou ter exatamente o produto da diferença pela soma de dois termos. Secante menos tangente vezes secante mais tangente. Então, tudo isso eu vou substituir por secante ao quadrado menos tangente ao quadrado. Melhor, né? A menos B vezes A mais B, A ao quadrado menos B ao quadrado. Show! Aqui no denominador, eu já estou observando que essa parcela, se você pegar a identidade fundamental, recorda comigo, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, quando eu isolo o cosseno ao quadrado, eu vou ficar exatamente com 1 menos seno ao quadrado. E esse 1 menos seno ao quadrado, que é exatamente essa parcela, você já pode colocar como cosseno ao quadrado de x. Coisa boa, né? Fundamental sempre me ajudando. Essa segunda parte aqui, professor, de novo, hein? Matemática básica. Cotangente menos cossecante vezes cotangente mais cossecante. Cai novamente nesse produto da diferença pela soma. E isso aqui é a diferença de dois quadrados. Vai ficar cotangente ao quadrado menos a nossa o quê? Cossecante ao quadrado de x. Muito importante que você, estudante, saiba enxergar esse todo. Não vai substituindo aí cotangente por cosseno sobre seno, cossecante, 1 sobre seno. Tem formas alternativas para fazer isso aí, tá? Show? Professor, eu vou pedir aqui que você também guarde. Eu já deduzi no nosso primeiro vídeo essa relação aqui, né? Se você pegar comigo 1 mais a tangente ao quadrado, a gente já viu que isso é a mesma coisa que secante ao quadrado. Essa relação, ela vem da fundamental. É muito importante eu guardar. Então, eu vou fazer isso aqui, tá? Aqui no andar de cima, aonde tem secante ao quadrado, eu vou substituir por quem? Secante ao quadrado é 1 mais a tangente ao quadrado. E aqui o restante você vai copiar. Já estou vendo uma coisa boa aqui, né? Já vai ter um pequeno corte ali. Depois eu faço isso. Venho aqui para o denominador, copio o cosseno ao quadrado, e aqui eu também vou pedir para você
guardar essa relação que eu já provei no vídeo 1. 1 mais cotangente ao quadrado vai ficar o que para mim? Cossecante ao quadrado de x. Aqui, professor, eu vou copiar essa cotangente ao quadrado e aqui, aonde tem esse cossecante, eu vou substituir aqui, ó. É a mesma coisa. Como tem esse menos aqui, ele vai mudar o sinal desses dois termos. Então, já vou fazer de uma vez, tá? Menos 1, e aqui vai ficar menos cotangente ao quadrado. Toma cuidado aí na hora de substituir. Esse bonitão aqui, estou substituindo por toda essa parte, só que eu estou mudando o sinal porque tem o menos. Muito bem. Vamos agora para as pequenas chacinas matemáticas, hein? Esse fator com esse fator cancela, só vai ficar 1 aqui para mim. Aqui embaixo, cosseno ao quadrado copia, e aí aqui dentro posso cancelar mais cotangente ao quadrado com menos cotangente ao quadrado. Isso aqui vai ficar vezes menos 1, professor. Olha como está ficando simples, hein? Esse menos 1 aqui, eu vou colocar ele na frente, tá? E aí, como eu estou multiplicando, não precisa escrever o 1, só coloca menos cosseno ao quadrado de x. O menos que ficou 1 aqui, coloca na frente, menos 1 vezes cosseno ao quadrado, pode colocar só menos cosseno ao quadrado. Agora, professor, a questão está praticamente no fim. O que é 1 sobre cosseno mesmo? 1 sobre cosseno é a secante. Como está ao quadrado aqui, fica ao quadrado também. Esse menos que está aqui embaixo, professor, ele não precisa ficar ali. Joguinho de sinal, hein? Em cima é mais 1 e embaixo é menos, mais com menos, já coloca na frente aqui, mais com menos é menos. E aí todo esse resultado vai ficar menos secante ao quadrado. E isso tem uma alternativa. A alternativa A de assustador. Assustador se você for pelo caminho do mal, tá? Mas aqui, acho que essa parte é um pouquinho menos difícil de terminar a questão. Legal? Boa questão. Anota essas relações. Tente enxergar conteúdos de outras partes da matemática. Quem consegue enxergar produtos notáveis, fatoração, em qualquer parte da matemática, com certeza tem aí mais chances de acertar essas questões. Vamos para mais? Lógico, tá? Temos algumas questõezinhas aqui muito boas. Questãozinha gaúcha. A solução dessa equação do segundo grau é... Olha que interessante, pessoal. Peguei uma equação do segundo e eu tenho aí tangente no meio. Se você olhar para essa equação aqui, o coeficiente A, que está com x ao quadrado, é 1. O coeficiente B, que está com x, é menos 2 vezes a tangente de A. E o coeficiente C é menos 1. Olha que legal, não é muito comum ter esse tipo de equação do segundo em que coeficiente tem aí perdido uma tangente. Essa é uma boa questão para cair. Professor, ele quer a solução. Posso fazer por soma e produto? Olha, até pode, tá? Mas não sei se vai ser tão rápido. Vou fazer pela forma tradicional. Vou calcular o delta, né? Você sabe que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Vou substituir o b por menos 2, tá? Tangente de A
isso aqui A ao quadrado, menos 4 vezes o A, vezes o nosso C. Vai ficar delta, que é igual, esse menos elevado ao quadrado some, 2 elevado a 2, 4, tangente ao quadrado de A, e aqui menos 4 vezes 1 vezes menos 1, dá mais 4. Que delta feio é esse, professor? Achou feio? Vamos arrumar um pouquinho? Vou arrumar. Vou colocar o 4 aqui em evidência, tá? E aí vai ficar tangente ao quadrado de A, e aqui coloca 1. Olha como é bonito colocar em evidência, tá? Coloquei em evidência. Agora eu quero que você olhe exatamente quem está aqui dentro. Tangente ao quadrado de um ângulo mais 1. Professor, lá no exercício 1, o que eu vi, hein? Que tangente ao quadrado de um ângulo mais 1, ou contrário, 1 mais tangente ao quadrado de um ângulo, é a secante ao quadrado desse ângulo. Nós já deduzimos essa relação. Essa relação é muito importante, ela me dá rapidez. Tangente ao quadrado de um ângulo mais 1 é a secante ao quadrado desse ângulo. E aí sim, aqui o delta está mais simpático. Eu vou deixar o delta dessa forma. A maldade dessa questão ali no delta é perceber essa parte, tá? Tangente ao quadrado mais 1 é, na verdade, a secante ao quadrado. Vamos colocar no Bhaskara, professor. Embora o nome não está correto, mas, né, vamos usar a fórmula de Bhaskara. Menos B, então vai ficar menos com menos aqui, vai ficar exatamente o que? Mais, né? O nosso 2, vou colocar aqui já de uma vez, menos com menos, mais 2 tangente de A, mais ou menos raiz de delta, você vai colocar comigo aqui, ó, raiz de delta para a gente vai ser exatamente raiz de 4 vezes secante ao quadrado do ângulo, tudo isso aqui dividido por 2A, 2 vezes 1, 2. Show! Copia novamente 2 tangente de A, mais ou menos. Qual que é a raiz aqui, professor? Raiz de 4 é 2, raiz secante ao quadrado, expoente 2 corta com índice 2, vou colocar secante apenas de A. E isso aqui tudo dividido por 2. Elimina o 4, raiz é 2, secante ao quadrado, raiz é só secante. Agora, professor, matemática básica, todos os termos em cima e embaixo têm um fator 2, vou dividir tudo por 2. E aí vai ficar tangente de A mais ou menos secante desse ângulo A. Aqui embaixo fica 1, não precisa copiar. Uma raiz, professor, chamada de x1, eu vou copiar com o sinal de mais, tangente mais o que aqui, ó, secante de A, e a outra raiz vou copiar com o sinalzinho de menos, tangente de A menos secante de A. Não coloquei entre parênteses aqui, tá? Como tá aqui o ângulo A, mas dá na mesma, né? Aqui parece que ficou mais seca ou menos seca, né? Aqui tem um espacinho para falar que é secante do ângulo A. Mas, enfim, espero que você tenha entendido aqui que eu não coloquei parêntese para não ficar tão pesado a figura. Meus amigos, já dá para ver as duas soluções, né? Aqui ele nem colocou mais, depois menos. Aqui ele colocou desse jeito, ó. Já está aqui, ó, a solução. Tangente de A, mais ou menos secante de A. Se você olhar nas alternativas, a alternativa que vai encaixar é exatamente a alternativa C, de caçamba. Que questãozinha viagem, hein?
Vou colocar aqui entre parênteses, tá? Mas só por uma questão de estética, tá? Tanto faz aqui. Achei as duas soluções, que é o que importa. Questão bem bacana. Você não está acostumado a fazer essa associação. Equação do segundo. E no meio eu tive que usar essas identidades. Legal? Questãozinha boa, hein? Vamos fazer a última aqui desse segundo vídeo. Essa questão ela é bem interessante também. Na figura, o círculo é unitário. Quando eu digo círculo unitário, convenciona-se, tá, que o raio é 1. Muito bem. BC é tangente ao círculo no ponto P. O arco AP mede alfa, quanto mede BC. Professor, vamos por partes aqui, tá? Como eu disse, raio unitário significa que eu tenho raio 1, eu posso marcar, por exemplo, que esse raio OP já posso colocar que é igual a 1. Falar que BC é tangente ao círculo é importantíssimo, tá? É importantíssima essa informação. Quando eu tenho um segmento que é tangente a um círculo, bem no ponto de tangência, o raio ele está formando um ângulo de quanto? 90. Essa é uma informação que passa batido por muitos estudantes e toma cuidado, hein? Se você não lembrar disso, a questão não sai. E aí ele pede depois quanto mede esse segmento aí BC. Como é que eu faço para calcular? Professor, eu vou dividir esse segmento BC em duas partes, tá? Eu primeiro vou calcular esse segmento PB, que eu vou chamar aqui de X, professor. Como é que eu posso calcular esse segmento PB? Eu vou pegar esse triângulozinho pequeno para você aqui, ó, e vou desenhar, professor, tá? Olha só o triângulo que eu vou colocar. O meu ponto O, eu vou pegar o meu ponto B e eu vou pegar o meu ponto P. Você já sabe que OP é o raio, é 1. Você já sabe que aqui é 90. E aqui ele deu que o ângulo é alfa. Aqui é alfa, né? Pessoal, olha comigo aqui o soca-toa bonito que eu vou montar. Em relação a esse alfa, esse x é um cateto oposto e esse 1 é um cateto adjacente. Quem é que tem cateto oposto e cateto adjacente? É coca. Coca é tangente. Tangente do ângulo alfa, cateto oposto x, sobre o cateto adjacente OP, que é o raio 1. Você vai passar o 1 para o outro lado multiplicando, eu vou chegar aqui x é igual a 1 vezes a tangente de alfa, vai ficar tangente de alfa. Achei que o nosso x é tangente de alfa. É importante colocar esse segmento dessa forma, porque nas alternativas está na forma de tangente, está na forma de seno. Eu tenho que deixar desse jeito, tá? Muita gente acha que, poxa, tá feio o tamanho do segmento PB. Não, é para deixar desse jeito mesmo. Agora, professor, como é que eu vou fazer para achar esse outro tamanho PC, que eu vou chamar de Y? Se eu tiver esse tamanho, o segmento BC já está no fim, que é só somar as duas partes. Sabe o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse triângulo e eu vou desenhar aqui e eu vou te falar quem vai ser. Aqui vai ser o ponto O, aqui vai ser o ponto P e aqui vai ser o ponto C. Esse PC é exatamente o Y que você quer calcular. Esse OP é 1 e só esse ângulo que está aqui eu vou chamar de ângulo beta. Ok? Vou colocar para você aqui beta. Aqui, lembra que é um ângulo de 90. Meus amigos, novamente, hein? Em relação ao ângulo beta,
esse y é cateto oposto e esse 1 é cateto adjacente. Cateto oposto, cateto adjacente, coca, eu vou usar tangente. Tangente de beta, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vai passar esse 1 para lá, você vai ter que y vai ser igual a quem? Tangente de beta. Muito bem. Mas, professor, gostei de fazer esse soca-à-toa, só que nas alternativas não tem nada de beta. Todas elas estão em função de alfa. É verdade? Sabe como é que eu vou sair daqui? Sabe como é que do beta eu vou chegar até o alfa? Observa comigo uma coisa. Se você olhar aqui no desenho, alfa mais beta dá exatamente igual a quanto, professor? 90, né? Esse alfa mais esse beta dá todo esse ângulo, que é 90, né? O ângulo entre o eixo x e o y, 90. Quando a soma de dois ângulos dá 90, eles são complementares. Lembra? O seno de um é igual ao seno do outro. Perdão, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Isso aqui você já viu, isso aqui você já estudou algumas vezes. Pois bem, não é essa que eu vou usar. Eu vou pedir para você guardar uma outra, que é mais específica. Essa daqui você já sabe, com certeza. Mas eu vou pedir para você guardar essa, tá? Quando dois ângulos a soma dá 90, quando eles são complementares, a tangente de um deles vai ser exatamente igual à cotangente do outro. Isso aqui é o que vai matar a questão. Vou dar um exemplo com números para você guardar melhor. Por exemplo, professor, a tangente de 60 ela vai ser igual à cotangente do seu complementar. Complementar de 60 é 30. Ó, guarda isso. Tangente de 80 é igual a cotangente de 10, porque 80 mais 10 dá 90. Tangente de 70 é igual a cotangente de 20, porque 70 mais 20 dá 90. Então, aqui, professor, como o alfa e o beta a soma dá 90, tangente de beta vai ser igual a cotangente de alfa. Essa é a relação que você tem que guardar. Tangente de beta igual a cotangente de alfa. E com isso matamos a questão. Esse segmento BC, ele é a soma do segmento PB, que é x, mais outro segmento, que é y. O x eu achei aqui que é tangente de alfa, e o y eu achei aqui que é cotangente de alfa. Fala para mim nas alternativas o que dá aí, qual delas tem tangente de alfa mais cotangente de alfa. É a A, professor. Só que toma cuidado aqui, que a questão gaúcha ela usou uma outra simbologia, hein? Ao invés de colocar TG, ela colocou TAN. É a mesma coisa, tá? Cotangente, ela poderia até ter escrito assim, ó, cotan. É a mesma simbologia, mas aqui ela só quis mudar a primeira. Tanto faz, tá? Então, aqui, só escrevendo como ele colocou, vai ficar exatamente a alternativa A de anatomia. Show! Olha que viagem essa questão. Olha o soca-à-toa. Olha como é importante você ter conceitos matemáticos. Questãozinha, ela é mais viajante, tá? Uma boa questão para cair no seu vestibular. É isso, meus amigos. Depois eu vou fazer o terceiro e último vídeo desse fantástico conteúdo. Um grande abraço, que a matemática esteja com vocês.